São João Eudes. Prepare-se para uma jornada inspiradora que vai aquecer seu coração e elevar sua alma. Hoje, mergulharemos na vida extraordinária de São João Eudes, um gigante da fé que dedicou cada momento de sua existência à propagação do amor aos sagrados corações de Jesus e Maria. Descubra como este santo, movido por uma devoção ardente, transformou comunidades inteiras e deixou um legado que ressoa até os dias de hoje. Se você busca inspiração, fé renovada, ou simplesmente quer conhecer mais sobre um dos maiores missionários da Igreja, não saia daí. Este vídeo é para você. No dia 19 de agosto, a Igreja celebra São João Eudes, que entrou para a glória no ano de 1680. João Eudes nasceu em 14 de novembro de 1601, na paróquia de Ri, perto de Argentan, na diocese de Séis. O pai, Isaac Eudes, era médico e um fervoroso cristão. A mãe, Marta Cosmin, possuía um espírito nobre e um caráter decisivo. Após 3 anos de casados, o casal fez o voto de peregrinar a Nossa Senhora de Recouvance, caso Deus os abençoasse com filhos. A prece foi atendida. João, fruto dessa oração e consagrado à Santa Virgem desde a infância, destacou-se desde cedo pela piedade e pelo amor a Jesus e Maria. Ainda hoje existe na igreja de Rio um velho pilar, atrás do qual sua mãe, preocupada com sua ausência, frequentemente o encontrava absorto em oração. João, de constituição delicada, foi confiado a um santo padre de uma paróquia vizinha, Jacques Blavet, que o fez progredir rapidamente nos estudos e o preparou cuidadosamente para a primeira comunhão. À medida que crescia, o jovem Eudes firmava-se cada vez mais na piedade e na prática das virtudes. Aos 14 anos, prostrou-se diante de uma estátua de Maria e, escolhendo-a como esposa mística, colocou um anel em seu dedo, como símbolo dessa casta aliança, a qual permaneceu sempre fiel. Em 1615, Eudes iniciou seus estudos em um externato dos padres jesuítas, em Caen. O ambiente em que se viu obrigado a viver não o desviou do caminho de piedade que até então seguirá. A oração, a fuga das ocasiões de pecado, o trabalho e a recepção assídua dos santos sacramentos fizeram com que saísse ileso de todos os perigos. Seus colegas o apelidaram de o devoto Eudes. Ele tinha uma vontade firme de se consagrar ao serviço de Deus, mas encontrou a mais resoluta resistência por parte do pai. No entanto, a firmeza do jovem triunfou sobre todos os obstáculos, e, em 19 de setembro de 1620, ele recebeu, em Séis, a tonsura e as ordens menores. Prosseguindo nos estudos, decidiu entrar para a congregação do Oratório, fundada havia 11 anos pelo padre de Beroli. Mais uma vez, ele tentou obter o consentimento dos pais, mas, não conseguindo vencer a resistência deles, montou a cavalo e seguiu o caminho para Paris. Após percorrer 2 ou 3 léguas, o animal empacou e se recusou a avançar. João, acreditando ser aquilo um aviso de Deus, voltou para pedir o consentimento do pai, que foi dado sem mais relutância. No oratório, segundo o testemunho dos mestres, nunca se viu noviço tão fervoroso. Em 20 de dezembro de 1625, Eudes recebeu a unção sacerdotal. Quando, em 1627, a peste assolou a região de Séis, Eudes solicitou e obteve dos superiores a permissão para prestar socorro aos pestilentos. Pouco tempo depois, a epidemia atingiu a cidade de Caen. Eudes redobrou os esforços no cuidado dos doentes, entre os quais estava seu próprio superior, que morreu em seus braços. Para não expor os irmãos ao perigo do contágio, Eudes passava a noite em um tonel, no meio do campo. Após o fim da peste e recuperado de uma enfermidade, Eudes se dedicou ao trabalho das missões. Por mais de 40 anos, entregou-se aos trabalhos apostólicos. Além dos retiros, adventos e quaresmas que pregou, contam-se até 112 missões das quais foi a alma e diretor. Nesse campo de trabalho missionário, sua atividade foi simplesmente espantosa, tanto que o padre Oliver chegou a qualificá-lo como a maravilha do século. Naquela época, a ignorância e o libertinismo eram prevalentes. 2 flagelos, em particular, a heresia de Calvino e a guerra civil, haviam profundamente perturbado os espíritos. O povo, especialmente nas áreas rurais, ignorava as verdades mais elementares do Evangelho, sendo arrastado à devassidão, aos perjúrios e aos homicídios.
Para combater esse grande e generalizado mal, era necessário proporcionar remédios sérios, instruir o povo, afastá-lo dos vícios e conduzi-lo à frequência dos sacramentos. Padre Eudes, em muitas dessas missões, teve que pregar em praças públicas, diante de 10, 15 e até 30 mil pessoas. Os confessionários eram assediados dia e noite. Muitas pessoas, vindas de fora, precisavam permanecer 3 ou 4 dias na igreja até chegar sua vez de se confessar. Eudes tinha 74 anos quando pregou sua última missão em Saint-Lô. A procura pelas confissões era tão intensa que 20 sacerdotes não eram suficientes. No início do século XVII, não havia na França nenhum seminário. Os jovens que se preparavam para o estado eclesiástico se alojavam onde lhes conviesse em uma cidade onde pudessem seguir os cursos da universidade. Preparavam-se para a recepção das santas ordens apenas com um breve retiro, alguns dias antes da ordenação. Contudo, o clero jamais reivindicara uma formação mais séria. Padre Eudes, como todas as pessoas santas de sua época, Padre Oliver, São Vicente de Paulo e outros, contristados por tal estado de coisas, pensaram em estabelecer seminários. Padre Eudes fez inúmeras tentativas junto aos superiores do oratório para interessá-los pelo projeto. Animado pelo bispo de Lisieux, Monsenhor de Cospéen, e convidado pelo cardeal de Richelieu, pôs mãos à obra e, tendo-se desligado do oratório, fundou um seminário em Caen. Desde 1658, teve a felicidade de apresentar 350 ordenandos ao bispo, Monsenhor Servien. Além do seminário de Caen, o padre Eudes fundou ainda 6 seminários. Em 1792, os eudistas possuíam ou dirigiam 12 grandes e 5 pequenos seminários. Eudes, cheio de zelo pela salvação das almas, entristecia-se ao ver tantas delas, pela força do hábito, recaírem no abismo. Para assegurar a perseverança dessas almas em perigo de se perderem, fundou uma congregação de religiosas, cujos princípios eram bem modestos. Lutando com muitas dificuldades e vendo a obra quase fracassar, dirigiu-se ao Mosteiro da Visitação, do qual lhe foram enviadas 3 religiosas, entre as quais a Madre Patim, que foi a primeira superiora da comunidade, que tomou o nome de Nossa Senhora da Caridade. O santo redigiu para essas religiosas uma regra, deu-lhes um hábito branco, símbolo de pureza, e um coração de prata sobre o peito, acrescentando aos 3 votos de pobreza, castidade e obediência 1/4 de trabalhar pela salvação das pessoas confiadas aos seus cuidados. Em 1829, o bispo de Angers, Monsenhor Montalto, pediu à superiora do Mosteiro de Nossa Senhora da Caridade, em Tours, Madre Maria de Santa Eufrásia Pelletier, filha do Instituto do Padre João Eudes, para vir fundar uma casa da ordem em Angers. A Madre Maria de Santa Eufrásia teve a inspiração de criar um generalato, do qual dependeriam todas as casas fundadas pela de Angers. A árvore plantada em Angers desenvolveu-se de maneira surpreendente, tornando-se necessário dividir a congregação em províncias. A congregação do Bom Pastor tem casas e asilos em quase todos os países do mundo. A congregação dos Eudistas é outra fundação de São João Eudes. Trata-se de uma congregação de sacerdotes que se dedicam à pregação da palavra de Deus e à formação do clero. Embora a extensão do culto ao Sagrado Coração de Jesus tenha ganhado maior impulso com as revelações feitas a Santa Margarida Maria Alacoque, sabe-se que São João Eudes foi o primeiro a estabelecer a festa do Sagrado Coração de Maria, assim como foi o primeiro a celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus. No decreto da heroicidade das virtudes de São João Eudes, Leão XIII o declarou o autor do culto litúrgico dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Não podemos deixar de mencionar uma terceira família de São João Eudes, que conta com pelo menos 15 mil membros. É a Sociedade das Filhas do Coração da Mãe Admirável, conhecida como a Ordem Terceira de Nossa Senhora da Caridade, que reúne religiosas e mulheres casadas. O Beato Eudes morreu em Caen no dia 19 de agosto de 1680, aos 79 anos. Suas últimas palavras foram: eu me entrego ao meu Salvador, ao meu divino coração e ao coração de sua Santa Mãe. O túmulo desse grande servo de Deus, venerado como o apóstolo do culto aos Sagrados Corações, é constantemente visitado por peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, que o invocava todos os dias, expressou, com suas palavras simples, mas profundas, o valor desse homem de Deus, e fico tão contente de que o bem-aventurado João Eudes tenha passado para a glória.
Ele fez tantas coisas pelo Sagrado Coração de Maria e pelo Sagrado Coração de Jesus. São João Eudes, rogai por nós. Oremos. Ó Jesus, Filho de Maria, nossa Mãe e Protetora, nós vos rogamos que, por intercessão de São João Eudes, concedais à vossa Igreja os verdadeiros missionários, que, semeando a vossa palavra e espalhando o vosso amor, conduzam muitas almas ao vosso Sagrado Coração, onde serão por toda a eternidade glorificados e salvos. Amém.